Vou gravar aqui pro colega de vocês aqui. Aí Gabriel, vamos gravar um pouquinho. Oi. tu tem espírito de liderança, meu filho. Então hoje o capítulo que a gente vai ver vai ser sobre saúde mental e transtorno mental. Porque para vocês direito aqui tem um conceito que é importante de vocês saberem, né? Não sei se eu falei para vocês, que é o de imputabilidade, né? Inimputabilidade. Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito. Já, professor. Já sim. Para ver aqui onde é que está. Interações, transtornos de personalidade, antissocial. Isso aí só cabe quando a pessoa tem transtorno mental, professor? Tem transtorno o quê, Gabriel? Ah, o Leosmar que está falando. Transtorno mental. Só cabe essa imputabilidade só para quem tem transtorno mental? É uma coisa que é mais voltado para a saúde mental, porque tem um código, uma legislação, a gente vai ver específica dela, né? Porque a gente já vai aprender hoje que a história da saúde mental no Brasil é bem antiga, né, Gabriel? Então, a maioria da população, a gente vai ver aqui, uma aula aqui que eu passei para o pessoal da enfermagem, tem muitos estigmas e preconceitos com as pessoas que têm transtorno mental. Assim como as pessoas que têm, por exemplo, são portadores de deficiência, né? Alguns são tratados com estigmas, né? E preconceito. Tá? Então, é interessante saber, né, que tem uma legislação que suporta essas pessoas. Né? E é importante para vocês também, se vocês forem trabalhar na área pública, né? E aqui, né, esse livro é muito bom de vocês, né? Ele pega o conceito do direito, né? Que é a imputabilidade, a semi-imputabilidade, a inimputabilidade e a incapacidade relativa e plena, né? E aí ele vai falar aqui que nos termos da legislação civil, a capacidade está relacionada à prática dos atos da vida civil, como, por exemplo, contrair matrimônio e administrar bens. Então, o tema suscita diversas controvérsias em sede de ações judiciais, sendo invariavelmente necessário recorrer à perícia pelos profissionais de saúde, em especiais aqueles que atuam no campo da saúde mental, uma vez que não faz parte da experiência humana ter sempre discernimento e autocontrole, mesmo para aqueles que não apresentam transtornos mentais. Então, quem está querendo dizer aqui que vai ter muitas ações, né, que vocês vão receber, ações judiciais, que vão ter que requerer, né, a laudos de psicólogo, correto? Correto. Então, ele vai dizer aqui, né, essa perícia dos profissionais da saúde, em especial aqueles que atuam no campo da saúde mental. Ele vai dizer que não faz parte da experiência humana ter sempre discernimento e autocontrole. Então, já tem casos aí na história, né, em que as pessoas elas cometeram atos, né, comportamentos que foram revogados, porque essas pessoas não tinham discernimento ou autocontrole. Tá? Mesmo para aqueles que não apresentam transtornos mentais. Então, uma pessoa, por exemplo, que é assaltada, ou uma pessoa que está sob pressão, né, ela pode perder o autocontrole, né? E agir ali contra o bandido, né? E fazer algum ato que pode colocar a vida dela em risco. Vocês concordam? Sim. Tá? Então, todo mundo, né, uma vez na vida, ou talvez nem passe por isso, mas a gente pode passar por situações que a gente perde o autocontrole e a gente não necessariamente apresenta transtorno mental. Tá, gente? Então, diante disso, né, o que é normal, o que é patológico, né, e porque uma pessoa normal, ela pode perder, né, o autocontrole, né, e fazer coisas sem discernimento.
O novo Código Civil, ele apresenta a seguinte exposição de motivos, tá? Substancial foi a alteração operada no concernente ao tormentoso problema da capacidade da pessoa física ou natural. Tão conhecidos são os contrastes da Professor, tem como você doutrina... repetir bem que eu não entendi? Oi, de novo. Então, o que o Código Civil vai É falar? porque eu não entendi. Tem como o senhor repetir? Espera aí. Ligar aqui o ventilador, talvez seja isso. Então, olha, o novo Código Civil melhorou agora? Uhum. Melhorou, melhorou. Ele apresenta a seguinte exposição de motivos. Substancial foi a alteração operada no concernente ao tormentoso problema da capacidade da pessoa física ou natural. Esse livro de vocês, essa linguagem deles é rebuscada, né? Então, tão conhecidos são os contrastes da doutrina e da jurisprudência na busca de critérios distintos válidos entre incapacidade relativa e absoluta, tá? Então, toda pessoa que ela cometeu um ato, né, que for considerado, sei lá, que ultrapassou a lei, né, que infringiu a lei, né, ela pode estar dentro, né, de um comportamento de incapacidade relativa ou absoluta, né? Então, incapacidade relativa é aquela pessoa que ela não estava totalmente inconsciente, né, diante daquele ato que ela fez, e a absoluta ela não tinha nenhum controle. Deu para entender até aqui? Sim. Então, após Deu sim, sucessivas professor. revisões, chegou-se afinal a uma posição fundada nos mais recentes subsídios da psiquiatria e da psicologia. Então, todo o diagnóstico jurídico, né, a decisão jurídica, né, diante desses casos aí, eles pegam subsídio aonde, gente? Né? Na psiquiatria e na psicologia. Tá? Distinguindo-se entre enfermidade ou retardamento mental e fraqueza de mente, determinando a incapacidade absoluta e esta a relativa. Tá? Então, para a lei, qual vão ser qual é a incapacidade que a pessoa vai ter perante a lei, né? Que vocês vão ter que julgar. Se ela foi incapaz absolutamente dos atos dela, ou se ela teve, sim, uma culpa, né? Não foi totalmente culpada, né? Mas aconteceu algo ali, tá? Deu para entender aí no código? Fala, Gabriel. Pode fazer? Fala aí. Cleptomania. A cleptomania, ela se... É um transtorno. Pois é, ela se encaixa nesse Se caso aí. encaixa. Se encaixa. Aquela atriz lá, a Winona Ryder, lembra da Winona Sim, Ryder? lembro. Ela tem cleptomania, a Winona Aham. Ryder. É algo assim que a pessoa não consegue evitar, é impulso. Sabe, impulso, a pessoa tá andando assim e de repente ela vê aquilo e ela pega. É impulso. Uhum. A pessoa não consegue controlar, né? Aí precisa fazer um tratamento. Então, no caso, Aquele rabino, o Reni Sobel, se eu não me engano, também. É um rabino judeu famoso. Ele tem cleptomania também. então vou lhe fazer uma pergunta aqui bem complicada. Lá vai. Não, você pode ficar tranquilo. Mas é uma Tá. dúvida. A gente sabe que uma pessoa que ela é de classe média alta, ou até uma pessoa rica, ela é bem fácil de constatar a cleptomania pelo fato de ela roubar coisas que a mesma não tem necessidade de haver, né? Sim. A gente sabe disso. Então, ela rapidamente é constatada com cleptomania. Mas e aquela pessoa que não tem condição financeira, aquela pessoa que é daquela classe baixa mesmo, e que ela rouba com frequência, porém, o Estado nunca vai diagnosticar a pessoa com cleptomania, às vezes a pessoa não sabe nem o que é, e ela possui o transtorno. Esses casos, a justiça, de alguma forma, ela procura entender se essa pessoa tem cleptomania ou não, ela só prende e não está nem aí. Não, aí ele pede para o especialista, né, fazer uma avaliação. No caso, Né, se ele desconfiar, né?
Justamente, entendeu? Porque a gente vai discutir hoje que esse conceito aí de normal e patológico, ele muda, né, de sociedade para sociedade. Na verdade, é a sociedade que vai definir o que é o comportamento normal e patológico, tá Entendi. entendendo? É o público que vai julgar. E isso vai influenciar muito, né? Porque o que pode ser normal para mim não é normal para outra pessoa, né, professor, no caso. Isso, muito bem. Porque é justamente o critério que ele vai falar é justamente isso, é a subjetividade. Né? O que vocês, enquanto advogados, têm que atentar, né? Que cada pessoa tem uma subjetividade. Né? Só que muitas vezes o ato dela expressar essa subjetividade, né? Que é o que a gente vê de mais comum hoje em dia, né? Que todo mundo quer expressar suas ideias. Né? Só que muitas vezes essas ideias elas podem ferir, né, ou afrontar alguém, né? E é isso que a gente está vendo. Então, muitas vezes o ato da pessoa expressar pode ser irresponsável socialmente, tá entendendo? E se é irresponsável socialmente, ele pode ser julgado pelo direito, Entendi. né? Porque o que é socialmente aceito é o que é feito responsavelmente de forma social. Né? Você beber socialmente, por exemplo, você sair socialmente, né? Nesse sentido aí, sem ferir, né, o direito da outra pessoa. Que tem um consenso dentro da sociedade, né, professor? No livro de vocês ele é bem claro, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ela segue um padrão social mesmo, né? Então isso vai variar de cultura, vai variar de país, né? Até de lugar, né? Por exemplo, eu estranhei muito quando eu saí daqui do Pará para Rondônia, porque o povo do Pará ele é muito assim aberto, né? É muito expressivo o povo do Pará. Aí já o povo, por exemplo, de Rondônia é muito fechado, sabe? Aquela galera assim muito lá do sul. Aí eu estranhei muito, né? Então é assim, mas porque aqui no Pará é aceito esse nosso comportamento, né? De ser mais chegado, assim, né? Olha aqui o que Ela ele faz amizade, tem a situação. exatamente. Né? Uhum. E aprendeu a escrever aí? Foi? É Dá o para apagar Gabriel, aí? né, não? É o Gabriel, foi quem está escrevendo. Gabriel, já tá logo Não então, foi eu, Gabriel. não. Deus está vendo. Não fui eu, não. Já quer Coitado, Gabriel, avacalhar, gente. quer avacalhar Não a fui eu, aula do professor. não, professor. Você sabe que a sua aula é a melhorzinha. Ah, tá. Tá puxando o Ah, saco, hein? Cala a boca. então, olha lá. Cadê aqui que ele vai dizer? A parte que ele diz aqui. Ele começa aqui assim, ó. Não sei se eu já mostrei para você essa parte do livro. O que é mentalmente saudável, né? Ele fala aqui, né? Mentalmente saudável é aquele que compreende que não é perfeito, entende que não pode ser tudo para todos. Eu acho que eu falei, né, na outra aula, né? Tem uma vivência e uma vasta gama de emoções, enfrenta desafios e mudanças da vida cotidiana e procura ajudar para lidar com traumas e transições importantes, não se considera onipotente. Tá? Então, aqui, transtorno mental para o CID-10, né, adotado em lugar de doença, acompanha o critério. É o Quase que eu desvio... li Covid-10 aí. Oi? Quase que eu li Covid-10 aí. Meu Deus do céu. A Então, paranoia tá grande mesmo. aí lembra lá que no Código Civil ele fala o quê, né? Que o que é incapacitante, o que é transtorno, deve ser julgado por onde? Né? Deve ser subsidiado na psiquiatria e na psicologia, né? Então, Sim. olha o que o CID-10 vai falar aqui que é doença, tá? Transtorno mental, no caso. É o desvio ou conflito social sozinho, tá? Sem comprometimento do funcionamento do indivíduo. Não deve ser incluído em transtorno mental.
há comprometimento quando as funções mentais superiores recebem interferência, dificultando ou afetando a atuação. Por exemplo, o indivíduo não consegue lembrar-se de compromissos, que foi o que a gente viu lá no filme, né, A Caça, que a menininha, ela, né, ficou bem confusa, né, com o que aconteceu com ela, né, então afetou lá, de alguma maneira, as funções mentais superiores, né, porque ela não se lembrava direito de como aconteceu e as pessoas ficavam interrogando ela, né, lembra lá do filme da Caça? E Lembro. atividades da vida diária, né, rotineiras, usualmente necessárias, sofrem comprometimento em algum grau. Tá? Então, olha lá, de novo aqui. Então, transtorno mental aqui para o CID-10 é o desvio ou conflito social. Tá? Então, tá vendo como tem aqui com um comportamento que é aceito e que não é aceito? Quem fala que é intermediário tudo é a mamãe. Oi? Nem pensão pagam mais há anos. Eles davam R$200. Depois Tá aberto aí o microfone de alguém. É. Quem é? Deixa eu ver aqui. Daiane. Daiane. Ela tá comprando 200 reais. Tá aí. pedindo um lanche. Então, Lanche caro. aí, só a gente que está aqui na sala de aula. Essa aula aqui, eu dei para enfermagem, né? Semestre passado. Professor, a chamada vai acabar daqui 7 minutos. Vai acabar Tem aqui. chamada, tem? Vou fazer a Tem chamada chamada, depois não. desse, aí a gente volta para segunda parte, né? Ok. Que a gente está gravando aqui para os colegas de vocês. Então, essa aula eu dei aqui para enfermagem no semestre passado, né? Saúde mental. Essa aqui é a primeira aula que a gente dá quando a gente vai falar sobre saúde mental. É o rótulo, estigma e preconceito, né? Que as pessoas têm sobre a saúde mental. Bora começar. Olha só, como eu falei. Então, esse cara aqui, o Erving Goffman, vocês estão vendo? Em 63, ele foi um eminente sociólogo. E ele foi um dos pioneiros a estudar essa questão do estigma da doença mental, né? E aí ele fala o quê? Deixa eu só passar o vídeo para cá. Que o estigma é um atributo profundamente oneroso, cujo portador é reduzido nas nossas mentes de uma pessoa completa e normal para uma pessoa maculada e diminuída. Então, é o que acontece muitas vezes quando a gente encontra uma pessoa que tem problema de saúde mental, ou mesmo que ela tenha uma deficiência mental ou física, né? A gente costuma dizer, olha, né, o pobrezinho, né? A gente diminui a pessoa, né? A gente pega e acha que ela não é capaz de fazer coisas que nem a gente, tá? Então, esse cara, ele foi um dos primeiros a falar sobre isso, né? Tá dando para entender, gente? Tá. Tá sim, professor. Tá? Então, olha o que ele vai falar aqui. Acreditamos que a pessoa com estigma ela não é bem humana. Baseados nessa assunção, exercemos variadas formas de discriminação que reduzem as suas oportunidades na vida. Construímos uma teoria do estigma, uma ideologia para explicar sua inferioridade e que justifica o perigo que representa. Usamos termos específicos estigmatizantes. Olha aqui o termo de vocês, ó. Imputamos-lhes um vasto conjunto de imperfeição com base na imperfeição original. Né? Então, o que acontece, né, que muitas vezes nós jogamos um rótulo nessas pessoas que têm transtorno mental. E isso influencia elas também fortemente. Né? O que a gente tem descoberto. Vou mostrar aqui. Já está para acabar, né? A gente vai falar mais um pouco ainda quando a gente voltar. Então, aqui, por exemplo, deixa eu ligar aqui a caixinha para sair para vocês. Isso aqui eu mostrei para o pessoal da manhã, também é interessante mostrar para vocês. É uma reportagem um pouco antiga, né? Mas aqui, dá para vocês verem aí? Vai carregar. Vai dar. Os que são chatos do YouTube.
Tá? Então, isso aqui é uma reportagem antiga, é um dos maiores manicômios que já existiu no Brasil, né? O Juqueri. E antigamente no Brasil, a gente vai olhar, né, a história da saúde pública no Brasil, a gente vai ver que é uma série de equívocos, né? E que esses manicômios que funcionavam antigamente, eles serviam não só para encaminhar as pessoas que tinham transtornos mentais, mas também para colocar junto, né, pessoas de rua, até ladrões, bandidos, tá? Eram colocados juntos. Tá? Então existiram lugares, por exemplo, que nem esse, que é o Juqueri, né? Que é um local imenso, né? Mas que hoje ele já foi fechado, né? Dá para Professor, vocês verem aí? em qual cidade está localizado? Estava localizado esse Eu local acho aí? que Juqueri, eu acho que é São Paulo, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. É São Paulo, ó, tá aqui, ó. Tá vendo aí? Tá. Hospital Psiquiátrico. Ó. Região Metropolitana de São Paulo, ó. Era um local imenso, imenso mesmo, tá? Entendi. Olha aí como era. Olha as imagens deles fazendo, né? Ó, lá do alto. Ó. Deixa eu botar um áudio aqui. Deixa eu ver se sai o áudio aqui. E eram condições subhumanas, né? Que essas pessoas ficavam aí, né? Olha lá a imagem do alto. Deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio aqui. Que é de quem dormia sossegado sob o seu teto, como viciando. Tá dando para ouvir? Tá. De quem fui? Tá maluco. Hoje é quem eu sou. Eu acredito que elas vêm trabalhar aqui para amor em nós, porque pelo salário que elas ganham aí, é uma verdadeira mixaria. E com essas palavras de Fernando Pessoa, eu, o repórter, começo essa matéria sobre o Juqueri. Ô, anúncio. Esquenta não, professor. Mas a gente vai fazer o seguinte, falta aqui 1 minuto, né, para terminar. Aí eu vou converter aqui o vídeo para lançar no YouTube, fazer a chamada de vocês, aí ver se tem mais algum colega de vocês que quer ver a nota. Aí a gente já volta aqui para a segunda parte, tá? Para a gente continuar esse nosso bate-papo, tá bom? Então, nós podíamos assistir essa aula, professor. Beleza, então. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Manda ele no grupo lá. Bota lá a lista de chamada no grupo. Vou mandar agora, tá? Vou mandar agora.